5h15. Depois de aprovar a urgência na última quinta-feira, a Câmara dos Deputados deve votar o mérito do projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil nos próximos dias. Para compensar a perda de arrecadação, a proposta cria um imposto de renda mínima com alíquota progressiva de até 10% dos rendimentos acima de R$600 mil por ano. E justamente para falar sobre essa medida, a gente conversa a partir de agora com Maurício de Luca, empresário contábil e também diretor da Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo, a quem agradeço demais pela participação. Maurício, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Jovem Pan. Boa tarde, Caniato. Boa tarde a todos os telespectadores da Jovem Pan. Perfeito. Maurício, regime de urgência aprovado, já a indicação que a votação em plenário poderá acontecer em alguma sessão na semana que vem. E eu queria escutar a sua análise e avaliação. Esse texto já foi amplamente discutido, está amadurecido. Havia, naturalmente, uma campanha por parte do governo federal para conseguir avançar com esse texto o quanto antes, já que essa era uma promessa de campanha, né? Isentar aqueles que ganhavam até R$5 mil por mês. Em linhas gerais, o que acha desse texto, dessa iniciativa? Bom, essa proposta foi uma proposta de campanha do presidente Lula lá atrás e esse texto sofreu por várias mudanças, né? E esse último texto, ele tem mudanças bastante significativas. Tem, obviamente, a questão da isenção, até R$5 mil é isento, de 5 mil a 7 também há uma certa isenção, né? Uma isenção parcial, e acima de 7 você tem começa a pagar imposto de renda. Agora, para quem ganha acima de 600 mil, há uma progressão. Então, ele vai ser progressivo e acima de 1.200.000, 10%. Então, para cada 600, 700, 800, 1 milhão, ele vai ter ali uma alíquota totalmente diferente. O que houve uma mudança em relação ao texto original é que os rendimentos de aplicação financeira ingressarão nesse cálculo dos R$600 mil, junto com os lucros e dividendos. Então, isso é uma preocupação, porque já é tributado na fonte os rendimentos, as aplicações financeiras com rendimentos de tributação exclusiva na fonte, e agora vai ser bitributado. Lembrando que o Brasil tem uma carga tributária de aproximadamente 34% do PIB, mas se a gente for colocar em termos de eficiência de gasto, é um dos inferiores no mundo todo. Então, a gente acaba tendo uma eficiência desse gasto muito menor. Na minha visão, eu vejo que precisa haver essa correção da tabela de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Isso daí é algo que é justo. Contudo, tributar os rendimentos acima de 600 mil, eu não vejo com bons olhos, tendo em vista que para rendimentos de dividendos que eram tributados até 1995, o governo, à época, fez uma alteração mudando essa tributação para isento e incluindo na Lei 9.249 e 9.250 à época o adicional de imposto de renda. Por quê? Porque justamente o governo ele tinha ali uma cobrança mensal sobre aqueles valores, então ele arrecadava mais rápido do que arrecada hoje. Então, para mim, obviamente, esse imposto ele acaba sendo justo de um lado e injusto de outro lado. O que o governo deveria fazer é uma grande reforma administrativa para cortar custos. Pois é, eu achei interessante quando o senhor menciona a justiça feita de um lado, mas talvez uma injustiça sendo cometida do outro, ou pelo menos a não adoção de um modelo mais adequado para compensar aquela renúncia quando você concede a isenção para quem ganha até R$5 mil. Maurício, o que é preciso considerar? Quais são as consequências
para o sistema tributário quando um grande contingente de pessoas identifica que algo está sendo feito com seus recursos e ela não vê justiça. Por que eu faço esse questionamento? Porque, comumente, há estratégias para, se não burlar, você mudar o sistema, né? Sempre há uma oportunidade, criar uma empresa, enfim. Queria que você discorresse sobre isso, se a necessidade de arrecadar não pode, inclusive, estimular que essas pessoas que ganham mais, né, os chamados super ricos, que eles não acabem estudando possibilidades de burlar o sistema, talvez nem seja o termo mais adequado, mas pensar em arrecadar ou ganhar de outra forma, via até pessoa jurídica. Pois bem, muito bem lembrado. Essa isenção ela vai beneficiar cerca de 10 milhões de contribuintes a partir de 2026. O custo para o governo vai girar em torno de 26 a 25 bilhões, conforme os cálculos do Poder Executivo. E agora, para quem, obviamente, vai começar a ser taxado acima de 600 mil, vai procurar fazer alguns planejamentos tributários, vai procurar, muitas vezes, levar o capital para fora ou mesmo morar em outro país, para que, obviamente, fuja deste aumento aí da tributação. No meu modo de ver, isso vai ter um impacto, inclusive, na economia, porque também as empresas terão um aumento da carga tributária e, consequentemente, vai repassar isso para o consumidor. Acaba tendo uma redução aqui e um aumento depois lá na cadeia produtiva. Então, no final do dia ali, não refrescou muito o bolso do povo, o bolso do cidadão. Então, na verdade, eu acho que a melhor medida para o governo é cortar gastos, é cortar custos e gastar de uma forma mais eficiente. Agora, presumo que os técnicos que acabaram colaborando com os parlamentares para a redação desse texto se debruçaram e fizeram contas, né? Muitas contas. Quando o senhor menciona que haverá uma ampliação de 10 para 20 milhões o número de trabalhadores que não pagarão mais o imposto de renda, do outro lado, o valor arrecadado pagará essa renúncia? A conta vai fechar, Maurício? Segundo o Poder Executivo, sim, né? A compensação é justamente para que haja essa compensação financeira. Talvez até haja um superávit financeiro por parte do governo, tendo em vista que o governo ele acaba perdendo muito dinheiro com essa renúncia fiscal da não taxação dos dividendos e também dos rendimentos de aplicação financeira que serão tributados. Então pode ser que haja, obviamente, um superávit. Lembrando que a conta ela vai chegar para a população. Não vai ser para o governo, mas vai chegar para a população. Alguém vai sair perdendo aí nesse meio do caminho. Projeto que prevê a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Entrevista especial aqui na Jovem Pan. Maurício, eu peço licença. O Elias Tavares é o nosso comentarista convidado. Ele fará a próxima pergunta. Com você, Elias. Olá, Maurício. Boa tarde. Maurício, eu queria entender do ponto de vista, a gente sabe muito bem que essa é uma proposta política, foi colocada pelo governo e o governo tem uma grande expectativa aí de um capital político ganho com essa ação e de fato deve acontecer. Agora, essa proposta ela favorece evidentemente que o trabalhador de classe média, mas a curto prazo a gente pode dizer que ela também pode beneficiar diretamente já a economia ou as empresas? E se sim, quais seriam as empresas ou segmento que poderia ter algum tipo de vantagem com a isenção? No caso, as empresas não teriam nenhum benefício em relação a isso, talvez um aquecimento a curto prazo da economia com a isenção a partir agora de 2026, você
tem, num primeiro momento, o contribuinte com um pouco mais de recurso em mãos, e aí ele vai poder, obviamente, aumentar o seu consumo. Então, pode ser que algumas indústrias se favoreçam em relação a isso. Contudo, esse recurso, esse custo das empresas, ele vai ser repassado ao custo final, porque manter um executivo ou mesmo um acionista vai acabar custando mais caro ali no final do dia para cada empresa. Então, ali vai ter a curto prazo um crescimento econômico, porque você tem mais 10 milhões de pessoas que vão ter mais recursos em mãos, mas ali na frente as empresas podem e poderão repassar esse custo nos produtos finais. Então, vamos ver as cenas aí dos próximos capítulos, lembrando que o cenário ideal seria tirar, obviamente, ter essa isenção dos 5 mil até mais, né, que é justo, mas que o governo tivesse aí um corte de despesa, um gasto que a gente sabe que são gastos ineficientes. É isso, o projeto que amplia a isenção do imposto de renda. Em destaque, em análise nessa entrevista, conversamos com Maurício de Luca, empresário contábil e diretor da Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo, a quem agradeço mais uma vez pela participação. Maurício, grande abraço, viu? Bom domingo e boa semana a você. Até a próxima. Obrigado, Caniato. Obrigado, Elias. Até mais.